roubaria. A inveja é uma das piores coisas que existe. A cobiça é uma das piores coisas que existe. A ganância é uma das piores coisas que existe. Tem pessoas que são tão gananciosas, tem pessoas que são tão invejosas, que se puder, para tirar você do caminho, eles te matam e eles te arrancam do caminho. Mas hoje o Senhor me traz aqui para dizer para você. Hoje o Senhor me traz aqui para dizer para você que 1.000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos tu olharás e tu verás a recompensa do ímpio. Tem pessoas, irmão, que por conta do dinheiro até trama, até imagina, até faz projetos da morte do outro. Vem cá, e se fulano morrer, o que que eu herdo? Olha só, isso aqui é muito forte, tá? Eu não vim trazer nada da parte minha, da Tabita. Hoje eu vim trazer algo da parte de Deus. Tem pessoas que planejam Tereza Mello. Tem pessoas que ficam ali pensando, mas vem cá, e se fulano morrer? Se fulano morrer, o que que sobra? Geladeira? Uma casa? Nós vamos brigar por isso? Tem alguém querendo a morte de alguém para poder se beneficiar. A ganância é algo cruel. Tem pessoas que querem te ver debaixo da terra. Tem pessoas que querem ver teu marido debaixo da terra. Só para poder usufruir do que ele trabalhou para construir. Eu não conheço você, mas o Senhor te conhece. Tem pessoas, e não vai pensando que é pessoas de fora. Não vai pensando. Ah, é o inimigo. O que que tem inimigo? O que que aquela fulaninha que bate macumba para você vai lucrar com a tua morte? Só a alegria de se ver livre. Mas tem muitos dentro da nossa casa que bola projetos e diz assim, vem cá, mas e se morrer? O que é que tem? É uma casa? Vou brigar pela casa. É uma geladeira? Vou brigar pela geladeira. Sabe por quê? A ganância. Não é porque muitas vezes a pessoa nos conhece, é o nosso sangue. Tem gente que se pudesse nos matar para receber algumas coisas. Tem gente que se pudesse nos tirar do caminho só para ter, usufruir daquilo que a gente trabalhou para conquistar. Tem pessoas que não querem trabalhar, pagar o preço que você pagou. Não. Tem pessoas que querem usufruir sem pagar preço. Tem pessoas que querem, aleluia, Camila Correia, Jurandir. Tem pessoas que querem. Tem pessoas que querem tirar você do caminho. E tem pessoas que não têm escrúpulos. Se precisar mentir, mente. Se precisar enganar, engana. Se precisar matar, mata. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Deus te blinda hoje. Deus te blinda. Tem pessoas aqui que estavam tendo sensação de morte. Tem pessoas aqui que estavam tendo sensação de morte. Você que está chegando aqui agora, eu quero que você aperte 2 vezes na telinha para deixar a sua curtida. Ou você aperte aqui em cima. Aqui, ó. Deixa a sua curtida para abençoar esse canal e compartilhe essa live, porque hoje é noite, hoje é tarde, é manhã, eu não sei a hora que você vai abrir esse vídeo. Aleluia, mas hoje é dia de Deus quebrar o laço da ganância de algumas pessoas na tua vida. Talvez você que entrou aqui, você tem um coração tão bom que talvez você diga assim, não, Tabita, os meus enteados, vou falar o que Deus manda, porque eu não vim aqui para falar o que eu quero. Ah, Tabita, meus enteados gostam muito do meu marido. Os seus enteados, querida, você quer ouvir uma verdade? Eles estão torcendo para que ele realmente afunde nesse barco e eles recebam o que eles acham que é deles de direito.
Ah, Tabita, meus filhos. Ah, meus filhos têm filhos, bons filhos. Tem filhos que são maravilhosos. Tem filhos que dá a vida pelo pai. Tem filhos que dá a vida pela mãe, mas já tem alguns filhos que só procura a mãe quando precisa. Tem alguns filhos que ficam esperando. Ah, será que minha mãe morreu? O que é que eu herdo? O que é que sobra? O que é que dá? Tem pessoas que não estão preocupadas com a tua vida, se você come, se você bebe, se você veste. Mas experimenta morrer para tu ver o tamanho da guerra. Experimenta morrer para tu ver como aparece filho. Tem muitas mães aqui que estão abandonadas. Muitas mães aqui que estão abandonadas, esposas abandonadas, homens e mulheres abandonadas, que se adoecer hoje e for bater num hospital, não tem uma visita, porque todo mundo tem sua vida. Agora, quando morre, aparece filho, aparece tudo, porque tudo girou em torno do seu dinheiro, tudo girou em torno do que você tinha, do que você batalhou para construir. Tem pessoas que desejam o que é nosso, mas não quer pagar o preço que a gente paga. Hoje eu vim aqui dizer algo de Deus para você. Deus está fechando a tua cova. Deus está fechando a cova do teu companheiro, viu? Porque tinha pessoas que estavam contando com a morte para poder se valer, se dar bem. Mas dono da vida é Deus. Dono da vida é o Senhor. E eu digo para você, tem maldição, tem bênção que se torne maldição. O pouco que você tem é bênção na tua vida. Mas na mão daqueles que querem ter o que não batalharam para ter, se tornaria maldição. Deus está fechando a boca do leão hoje. E eu quero dizer para você, muitos anos de vida ainda virá para você. E muitas conquistas ainda virá para você, porque Deus é na sua vida. É muito triste isso que eu vim falar aqui para vocês hoje, porque eu sei que tem pessoas que realmente não quer aceitar, que tem pessoas que só esperam a morte para se dar bem. Deus dará a você saúde. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, Deus me dará saúde. Deus me dará vida. Vão ter que esperar mais um pouquinho aí a tua passagem, porque não vai ser agora. Vão ter que roer o osso aí, né? Porque tem um monte de gente que é desocupada, não faz nada da vida, mas quer usufruir do que é seu, da sua casa. Estão só esperando você fechar os olhos para poder brigar entre eles, como leões brigam por carne. Você acha que eu tô brincando? Eu não tô. Enquanto você prioriza algumas coisas e pessoas e não vigia, enquanto você acha Enquanto você acha que tem pessoas ao teu lado que te ama, tem pessoas ao teu lado muito interesseira. Tem quem te ama também. Mas tem pessoas que querem valer dos seus bens. Igual Jezabel fez com Acabe. Igual Jezabel fez com... Meu Deus, espera aí. Sumiu da minha mente aqui. Aleluia. Tem muitos que querem usufruir. Muitos que querem usufruir do que é nosso, mas não quer pagar preço. Tem gente que quer roubar o que é nosso, mas não quer plantar. Tá entendendo? Muitos. Tem muitos que querem roubar a nossa vinha, mas não quer plantar, né? É. Tem muitos que querem... Oh, meu Deus! Muitos que querem pegar o plantio pronto, mas ninguém quer plantar semente, né? Ninguém quer cavar a terra. Hã? Deus está fechando a tua cova hoje.
Deus está, aleluia, fechando a tua cova. Deus está fechando a tua cova. Viu? Porque o que é teu, Acabe e Jezabel não pode tocar. Tocaram na vinha de Nabote porque foi permissão de Deus. Mas hoje Deus manda dizer para você que ele não permite. Ele não permite que o inimigo toque em você. Você que está chegando aqui já vai deixando a sua curtida. Você que está chegando aqui que tem pessoas interessadas no que é seu. Você que está chegando aqui, aleluia, que tem pessoas que você sabe que está esperando a tua morte para poder usufruir do que é teu. Você que chegou aqui que sabe que tem pessoas que tá de olho nas tuas poucas coisinhas, naquilo que você batalhou com tanto esforço para ter. Tem gente que não quer te ajudar, mas quer o que é teu. A ganância. Coloca aqui nos comentários. A ganância faz pessoas destruir pessoas. A ganância faz pessoas destruir pessoas. A ganância faz filho desejar a morte dos pais. A ganância faz esposo desejar a morte da esposa, esposa desejar a morte do esposo, e assim vice-versa. A ganância move o coração de muitas pessoas ambiciosas e preguiçosas. Sabe por quê? Quem tem ganância batalha, corre atrás do que é seu, mas tem gente que não quer batalhar, tem a ganância, a inveja, mas não tem coragem de botar a cara a tapa, de capinar um terreno, de ir trabalhar. Mas quando você trabalha e constrói um pouquinho, todo mundo quer. O diabo não vai roubar o que é teu. Coloca aqui nos comentários. O diabo não vai roubar o que é meu. Não vai. Não vai. Tem gente que não tá nem aí para você, mas tá contando os dias para você fazer sua passagem. Tá entendendo? Tá compreendendo? Tem gente que é assim ambicioso, mas é preguiçoso. Enviado de Satanás. E fica secando você. Talvez você deva dizer assim: ah, Tabita, mas eu não tenho nada. Tu que não enxerga o que tu tem. Tu tem muita coisa. Tu tem a vida. Tem pessoas que têm até condição melhor do que a tua, mas quer o que é teu. Tem pessoas que têm até condição melhor do que a tua, mas botou no coração que quer aquilo que é teu. Não precisa, mas quer. Não precisa, mas quer. Talvez você diga assim, mas Tabita, fulano tem mais do que eu. Tabita, meu filho, tem mais do que eu. Meu marido tem mais do que eu. Ah, tem. Mas não é isso que move a ganância. A ganância, quanto mais eu tenho, mais eu quero. A inveja é querer, não por não poder ter aquilo que o outro tem, mas é querer exatamente o que o outro tem. O invejoso, muitas vezes ele tem algo mais financeiro do que você, mas não tem o espiritual. Pegou? Coloca aqui, eu peguei. Quem pegou, quem entendeu, coloca aqui nos comentários. Eu peguei. Entendi tudo. Entendi tudo. É desse jeito, tá? Tem muitos que têm até mais do que você. Mas olha pra você e diz: eu quero o que é dela. E se eu precisar matar, eu mato. E se eu precisar roubar, eu roubo.
E se eu precisar fazer tal coisa, eu faço. Passa por cima de qualquer um pelo que quer. Passa por cima de qualquer um. Nem precisa de nada que é seu. Mas quer o que é seu. O diabo não vai tocar no que é seu, porque Deus não vai deixar. O diabo, ele vai abater aqueles que tentar roubar o que é seu. Porque só Deus e você sabe o que você tem passado. E para de dizer que não tem nada, tá? Para com essa história de falar que você é uma coitada, uma miserável. Porque você, se você não tivesse nada que incomoda Satanás, Satanás não se levantava contra a tua vida. Hã? Se você é tão miserenta quanto você diz, porque tem gente aqui que só sabe reclamar, por que o diabo se levanta contra você? Talvez o diabo veja algo em você que nem você enxerga. Bispo, como a senhora está falando aí, né? Aleluia. O diabo, ele abate. O diabo, ele abate. O diabo, ele abate, como a senhora está falando aí, com permissão de Deus. Mas de pessoas que não têm compromisso. O livro de Jó, capítulo 1º, 2º, 3º e o 4º. Deixa eu tocar nele lá. Aí Deus, pode tocar. Pode abater o que ele tem. Pode abater o que ele tem. Mas tudo é permissão de Deus. É permissão de Deus. Né? Como Deus a bispa falou, o diabo, ele abate. Coloca nos comentários, Deus não vai permitir. O diabo, ele abate aquilo que não veio da parte de Deus. Entendeu? O diabo, ele abate. Então, está no livro de Jó, capítulo 1º, 2º, 3º e 4º. Como a bispa está acabando de dizer que o diabo abate. Amém? Então, eu estou acompanhando aqui a live aqui, gente, já me arrumando que eu tenho... Maria Aparecida. Né? Eu tenho uma live meio-dia, né, bispo? Eu tenho já convido aí. Vou entrar, já vou fazer aqui, né, na direção de Deus. E como a bispa está falando, o diabo, ele abate, mas com permissão de Deus, viu? Amém? É com permissão de Deus. E arranca aquilo que não foi Deus que deu. Agora, se Deus também transforma a maldição em bênção. Deus transforma a maldição em bênção, mas a pessoa tem que estar diante de Deus. E para estar diante de Deus, é você se abrir de corpo, alma e espírito. Amém? Como está escrito no livro de Mateus. Glória a Deus, Adriana Brito. Deus não vai permitir. Coloque aqui. Deus não vai permitir. Sabe por quê que Deus não vai permitir? Porque Deus sabe as lutas que tu tem passado. Deus conhece você. Se tem alguém que te conhece, é Deus. Deus vai abater o invejoso. Coloca nos comentários também. Deus vai abater o invejoso. Eu quero que vocês aqui, isso aqui não é só uma live, eu não sou artista. Isso aqui é uma live espiritual. E eu quero que você abra a sua boca e escreva também. Deus é comigo, Deus vai abater o invejoso. Por quê? Deus é com você, Adriana. E ponto. Vão se levantar, Adriana? Vão. Vão tentar? Isso é todo dia, minha querida. Todos os dias, Adriana. Eles vão tentar. Todos os dias. Porque eles acham que pode ter aquilo que eles não trabalharam para construir. Eles acham que pode ter aquilo, Adriana, que não trabalharam para construir. E você sabe que a opressão tem até atingido um pouco. Mas maior é Deus. Viu? Maior é o Senhor. Maior é Deus. Maior é aquele que nos guarda, aquele que nos zela, aquele que nos protege, porque ai de nós, se não fosse a presença do Senhor em nossas vidas, ai de nós se não fosse Deus estar conosco. Ainda que muitas pessoas te vejam de calça comprida, não te vê 24 horas com a Bíblia embaixo do braço, como muitos vivem aí de engano, só escondido, mas ainda assim muitos olhando e achando que tu é órfão de pai, Deus manda dizer para você, não vejo como eles enxergam, estou contigo nessa peleja, o diabo não vai tocar no que é teu. Eita, glória a Deus. Amém. Aleluia. Espero todos vocês dentro do meio-dia. Diabo não vai tocar. Não vai tocar. Grande já foi as percas, né, Vaso? Grande já foi as percas. Você que está chegando aqui agora, eu quero que você curta essa live.
Aperte 2 vezes na telinha aí para abençoar, ou toque aqui em cima que tem 3 pontinhos, ó. Olhe para mim. Quanto mais vocês curtem a live, mais a live sobe. Vamos alcançar mais vidas? Vamos alcançar mais vidas aqui hoje, eu e você. Você vai compartilhar essa live, vai deixar sua curtida e nós vamos alcançar mais vidas aqui neste lugar. Tem alguém querendo ver a tua morte para usufruir daquilo que é teu. Tem pessoas querendo ver a morte do próprio pai. Tu acha que eu vim aqui brincar? Tu acha que eu vim aqui carimbar figurinha repetida? Não. Eu vim aqui dizer para você quem é essas cobras. Eu vim aqui dizer para você não se engane com aproximações falsas, porque tem gente que faz todo tipo de inferno e depois volta, porque não quer perder acesso à tua vida. Eu tô dizendo a você que Deus já te mostrou quem são esses malignos, essas cobras imundas. E depois eles fazem tudo que faz e depois eles voltam, porque eles não querem perder acesso. E você tá aí bobona, achando que estão voltando, que estão arrependidos, que Deus trabalhou. Não que Deus não possa trabalhar. Deus, ele trabalha assim no coração das pessoas, quando elas se deixam ser trabalhadas. Deus trabalha no coração de pessoas que têm bondade ainda no coração, porque tem pessoas que são ruins, estão condenadas ao inferno, isso é uma realidade. Não adianta orar, não adianta esperar o melhor. Tem gente ruim no mundo que não tem salvação. São ruins. Ai, tá, eu não acredito nisso, não. Acho que a senhora está equivocada. Eu não estou equivocada. Tem gente que é ruim, não adianta orar. Não adianta orar por gente imunda, ruim. Tem gente que é ruim, não é a religião dela, é ela. É a pessoa. Se ela for para Umbanda, ela é uma umbandista ruim. Se ela for para Quimbanda, que bandeira péssima. Se ela for para a igreja, uma crente fofoqueira invejosa. Se ela for para o catolicismo, ela vai ser uma católica ruim, ela vai ser uma pessoa ruim em qualquer lugar que ela colocar os pés dela, porque o problema está nela, entranhado na alma. Ela nasceu assim, pronta a destruir pessoas, famílias. É ela. Você pode orar se quiser, mas já lhe digo, e o que eu falo aqui, tem muitos que não gostam, e eu tô pouco me importando com quem não gosta da verdade. Tem pessoas que nascem ruim. Não é o demônio. Ah, o Satanás não é a pessoa. É o caráter. Tem pessoas que desde criança já rouba. Desde criança mata outras crianças. Ah, não, tá. Já nasce com coração de Caim. Edna Petro colocou, mas Deus transforma quem tem um pingo de bondade. Deus transforma quem quer ser transformado. Porque tem pessoas que estão numa vida errada, mas têm um bom coração. Tem pessoas que estão em lugares errados, se tornou um traficante, uma prostituta, mas dentro delas, elas têm um bom coração, ela cuida dos filhos, ela ajuda a mãe, ela ajuda as pessoas. Há uma bondade dentro dela, dentro da escolha ruim. Quem está entendendo? Quem está compreendendo aqui, coloca assim, estou entendendo tudo. Estou compreendendo tudo. Tem pessoas que estão na prostituição que são maravilhosas, só se corromperam pelo processo da vida. Outras que entraram no mundo do tráfico, do crime, muitas vezes porque já nasceu naquele meio. Mas tem pessoas que já nascem ruim. Ruim! Eu vi uma reportagem, eu não vou citar o nome aqui, esses dias. Na verdade, eu sempre estou vendo reportagem. Eu gosto muito de estudar sobre religião e também observar as coisas espirituais. Porque se é um mundo espiritual, eu não vivo. Eu respiro espiritual.
E para você ser uma pessoa espiritual, você não pode ser religiosa. Porque se você for uma pessoa religiosa, você não consegue enxergar além. Você vai ser simplesmente uma pessoa com viseiras. Eu vou ler aqui. Aqui a Vanessa colocou aqui. Vanessa, eu vou te responder. Eu vou ler o teu comentário e vou te responder. Porque muitas pessoas pensam como você. Você está equivocada, minha irmã. Tem que orar, sim. Seu papel é orar. Se não fosse assim, Deus não teria colocado você onde está. Ah, tá certo. Marcos, cuidado, fica aí falando o que vem na cabeça, sua irmã. E a senhora fica falando o que não sabe. Eu tenho certeza que a senhora deve acoitar muito pecado. Eu tenho certeza que a senhora deve ser uma pessoa que acoita muito pecado e passa a mão na cabeça muito das pessoas erradas. Eu nunca disse à senhora que nós temos que parar de orar. Mas cada um sabe. A formiga, irmã, sabe a folha que rói. Tem pessoas que você vai orar 60 anos e eles vão ser condenados ao inferno do mesmo jeito, porque eles nunca quiseram mudar. Eu conheço prostitutos de 75 anos. Eu conheço senhorzinhos que têm 75 anos e ainda trai a esposa. Com meninas novas. Ele nem tem ereção, mas ele trai. Deixa eu te falar uma coisa. Deus transforma. Quem quer ser transformado? Tem pessoas que a palavra vai dizer que são filhos das trevas. Tem pessoas que são filhos das trevas. Tá entendendo? Hoje a palavra está aí para todos. As oportunidades estão aí para todos. Não só para mim ou para você, mas para aqueles que ainda têm uma bondade. Tem pessoas que não têm bondade nenhuma. Tem pessoas que não têm bondade, não é religião, irmã. Eu tô falando de amor e se isso não sobe. Se a obediência não sobe. Tem gente que é ruim, esquarteja, estrupa. E não tem um pingo de remorso, nem arrependimento. A palavra vai dizer que aquele que se arrepende do seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Mas uma coisa eu digo para a senhora, sem arrependimento não existe salvação. Sem arrependimento não existe salvação. Eu sou um fruto de oração? Não, de esforço. Alguém orou por mim? Não. Ninguém orou por mim. As pessoas não acreditavam em mim. Foi a oração que me livrou? Não. Foi meu esforço, Deus primeiro. Deus primeiramente, não foi religião, plaquinha, a plaquinha me acolheu, igrejinha, não. Meu esforço me fez chegar aqui, Deus, e o meu esforço de mudança. Você pode interceder sim. Mas uma coisa eu aprendi, irmã, não só orando, como muitos dentro de igreja, mas viajando dos estados do Brasil, é que nem todos é para a gente orar. Tem momentos que a gente tem só que entregar nas mãos de Deus e deixar Deus trabalhar. Tem momentos que a gente tem só que entregar. Cuida. Tem pessoas que Deus nem permite que você coloque as mãos. Porque tem pessoas que são tão zombadoras. Não é pelo pecado, é pela zombação. Tá entendendo? Tem pessoas que zombam das coisas de Deus. E esses zombadores são os piores. A irmã Érica diz que os pregadores da internet é uma vergonha. Vergonha é a senhora, que entra aqui nas redes sociais das pessoas com sua religiosidade e achando que todo mundo quer mudança. Não, irmã. Não. Isso, com certeza, a senhora deve ser uma pessoa que acoita muito, muito, e vou repetir, pecado. Nem todo mundo quer mudança. Pregadores da internet, nada. Eu fui uma missionária itinerante, viajei 12 estados do Brasil. Tenho uma história, tenho certeza que diferente da senhora, que deve estar socada dentro da igreja,
orando só pelos seus de manhã, de tarde e à noite. Eu tenho uma história com Deus, uma história de superação. E posso dizer com toda a autoridade, nem todos vão subir. E acabou. Nem todos vão subir. Nem todos. Tá entendendo? Você pode gostar ou não. Tem pessoas que estão condenadas ao inferno e a palavra fala sobre isso. Tem pessoas que estão condenadas porque elas querem ser ruins, elas gostam, elas sentem prazer na maldade. Elas sentem prazer em ser ruins. Você acha que você orando por um zombador, você orando por uma pessoa que tem prazer em ter relação com a criança, uma pessoa que esquarteja, eu vou orar para ele se salvar. Você acha que uma pessoa dessa vai se arrepender? Se arrepender, amém. Mas muitos partem sem arrependimento. Porque havia prazer em fazer maldade. Pessoas que têm prazer em fazer maldade dificilmente têm arrependimento. Como é que a senhora pode me dizer que um psicopata ele pode se arrepender se ele não tem sentimento por ninguém? O que a senhora me diz de um psicopata? Que mata sem culpa, rouba sem culpa, faz tudo sem culpa. Ele nasceu um psicopata, ele não se tornou um psicopata. E aí, o que vocês têm para me dizer sobre isso? Quer dizer que uma pessoa que faz tudo de ruim, ela vai subir? Ah, tem que continuar orando. Eu oro por quem Deus manda, vaso. Eu não oro sem a permissão de Deus. Sabe por quê? Porque se eu colocar as minhas mãos onde está a mão de Deus, eu vou pagar o preço. Jesus disse, não lance pérolas. Ouviu o quê? Pérolas aos porcos. Sabe o que significa? Não perca seu tempo com coisas e pessoas que não valem a pena. Pegou? Só que tem pessoas que elas são tão obcecadas. Tem pessoas ali que ela tá orando há 30 anos e ela quer que a pessoa... Porque tem gente que orou 30 anos e recebeu a benção. Não vou dizer que não recebeu. Mas tem pessoas que o marido morreu e não foi salvo. Tá 30 anos lá, casou, tomou todo tipo de chifre, sofreu, gastou tudo com a amante, morreu e deixou ela lá. Mas não estava orando. Que papo é esse? Estava orando. Orava de manhã, tarde e de noite. O homem morreu, deu tudo para a amante e ela ficou sem nada ainda. Foi para a rua. Mas é porque Deus não faz? Não, ele faz. Ele faz. Só que tem situações que Deus não está dentro dela e a gente quer colocar. Tem coisas que Deus não quer e a gente insiste, dizendo que é Deus, porque quando a gente diz que é Deus, a gente se consola das besteiras que a gente está fazendo. E a gente ama, né? Quando encontra um profeta usado pelo Satanás que diz que é de Deus. Porque o diabo também fala. Não é só profeta usado por Deus. Profeta também, profeta usado pelo diabo. Ele não é um falso profeta, ele só é usado por uma pessoa diferente. Ele tem um dom. Então tem pessoas que querem ouvir o que quer. Eu digo para você, Deus cura. E vocês conhecem o meu testemunho e eu posso dizer com toda propriedade. Eu sempre passo força para vocês aqui. Mas eu digo para vocês, tem gente ruim no mundo que vai morrer e não vai se arrepender. Se não fosse assim, o inferno não tava, ó, lotado. O inferno tá lotado porque a pessoa faz uma unha, porque a pessoa faz um cabelo, não, minha irmã. O inferno tá lotado porque tem gente que mata, corta em pedaços. Tem gente que estrupa criança de 2, 3 anos. Tem gente que faz todo tipo de coisa ruim e não se arrepende. Tu acha que uma pessoa dessa vai ter salvação se a pessoa não tem capacidade de arrependimento? Se ela gosta do que faz? Não vai, vaso. Eu posso orar 30 anos. Se ela nasceu com aquilo, ela vai morrer com aquilo porque é a essência dela. Tem coisas que a gente adquire no decorrer da vida, pecados. Pecados que a gente adquire no decorrer da vida, a gente vai passando e vai vivendo algumas coisas. Tem pecados que a gente vai adquirir. Mas tem coisas que a gente nasce. Religião não muda quem nasce ruim.
Deus muda pessoas que fizeram escolhas erradas e se arrependeram, sim. Agora, gente que nasce com uma ruindade, parece que nasceu, ó, ruim. Gente que violenta a mãe, rouba a mãe. Ai, gente, não tem arrependimento porque um psicopata não se arrepende. Não concordo, é um problema seu. Não estou falando só da palavra, eu falo do que eu presencio todos os dias. A palavra é a lâmpada para os nossos pés e a palavra vai dizer que tem pessoas que são condenadas ao inferno. Condenadas, elas nascem só para fazer ruindade. Tem gente que é do começo ao final fazendo maldade. O que você me diz de pessoas que vai para um centro de macumba para fazer bruxaria para matar a própria mãe? Você acha que uma pessoa dessa, dentro da mente dela, ela tem um amor ainda, uma gota de amor para que Deus olhe para ela e tenha misericórdia? Uma gota de arrependimento? Você acha que uma pessoa que vai trabalhar contra você no terreiro, sem você fazer uma maldade, que leva o teu nome para dentro de uma catatumba no cemitério, tu acha que uma pessoa dessa, tu, uma mãe de família, cheia de sonhos e tudo, para te matar, para te botar no fundo do poço, te matar, te matar, te matar? Porque matar só mata se Deus permitir. Mas muitas vezes não mata a pessoa, mas deixa a pessoa depressiva, doida. Tem muita gente doida lá no hospício, vítima de bruxaria. Tu acha que a pessoa que faz uma bruxaria pra uma pessoa dessa, sem motivo, uma pessoa dessa vai se arrepender? Me diga. Ah, não sei, Deus sabe. Quando a pessoa tem um bom coração, pode pecar. Deus, ele resgata. A gente vocês que têm um bom coração, vocês já cometeram vários erros e Deus resgatou vocês. Porque vocês erram, mas vocês sabem quem vocês têm crido e vocês sabem onde pedir perdão. Duda, traz um celular aí para mim. Vocês sabem quem você tem crido e tem pedido perdão. Agora, quem erra sem remorso, não, sem arrependimento, não vai pro céu, irmão. Não adianta orar. Se oração adiantasse de mudar a essência de gente ruim, não tinha tanta gente como nós temos fora dos caminhos de Deus. Tem uns que a gente vê que estão ali aprendendo fora, né? Assim como a gente aprendeu. Tem outros que a gente vê que não tem realmente, traz água também, Duda, que não tem realmente um pingo de consideração pela gente. Tá entendendo? Tá compreendendo? Então, o que é que eu digo a você? Tem gente que não tem arrependimento de nada. Nada. Mata, faz. Eu vi esses dias um cabo com o meu coração da própria tia que ajudou ele. Meu Deus, tu acha que um cara desse... Ah, vai se arrepender. Não. Ah, você não crê no arrependimento? Eu creio. Mas eu creio em arrependimento de pessoas. Tem pessoas que dizem se arrepender, né? Para manipular o próximo, para manipular quem está ali. Tem um monte de gente dentro da cadeia que se diz arrependido e fica lá pregando, quando sai volta a fazer a mesma coisa. Então ele não teve um arrependimento, porque aquele que se arrepende do seu pecado e desse alcança misericórdia. Agora aquele que tem remorso, tá ali num momento difícil, se arrepende. Ah, me arrependi agora. Se arrependeu porque se deu mal, senão estava fazendo a mesma coisa. Então o que eu digo a você? Tem gente que não se arrepende. Tem os filhos das trevas e os filhos da luz. Todos nós pecamos. Eu não estou dizendo a você que você tem que parar de orar pelo seu marido, pelos seus filhos, mas eu estou dizendo que você tem que orar com a sua consciência e entender. E observar, peraí, ele tem um bom coração. Tem gente que não tem bom coração. Tem gente que não tem nada. Tem gente que reina nele é a maldade, a imundiça. Tem gente que nasce traidor e morre traidor. Aí eu digo a você, você deve dizer assim, tá, mas você não foi mudada? Eu fui mudada porque em mim havia bondade. Olha, eu fui de outra religião, 30 anos. E digo a vocês, não foi outra religião que fez eu fazer coisa ruim, que me botou nas drogas, não, não foi. Foi demônios, que obsessores que se tomavam de mim, conta de mim, que usavam do meu corpo, muitas vezes, do meu pecado, das minhas escolhas, para poder usufruir de algumas coisas, como energia, porque vocês sabem que quem bebe tem o diabo ali do vício, tem o demônio do vício, tem o demônio da prostituição, todos são demônios diferentes. Cada um trabalha numa área. Então, alguns se apoderaram de mim por muitos anos.
E eu era uma pessoa que ninguém dizia que eu ia sair do crack. Porém, eu sempre fui uma pessoa caridosa. Eu sempre fui uma pessoa de falar com Deus. Eu não gostava dos crentes, porque sempre achei muito. Muita panela. Igreja tem muita panela. Só sobe em altar quem eles querem, não é quem Deus quer. Só participa quem tem mais condição, quem está ali entronizada no grupinho. Isso é a verdade. Tem o grupo deles, que é quem faz tudo, certo? Então eu não queria passar por isso. Eu não queria isso para a minha vida, mas sempre falei com Deus. E eu me recordo que muita gente olhava para mim e dizia que eu não ia dar certo, que eu não ia conseguir. Mas olha, eu conheci a caridade dentro da Umbanda. Não foi na igreja. Eu conheci dentro da Umbanda. Eu tinha uns 9 anos e a minha mãe era da Quimbanda, estava saindo da Quimbanda e entrando na Umbanda na época. E ela fazia todo final de ano, ela juntava o ano todo, ela fazia faxina e também fazia trabalhos, né, de bruxaria. E ela juntava, comprava aquelas bonequinhas pequenininhas, ela comprava tudo para o final do ano a gente poder fazer as festinhas das crianças ali de Cosme e Damião, né? Então, dava o dia, a gente morava dentro de um beco, o terreiro dela era dentro de um beco ali na cidade de Fortaleza, no bairro do João Arruda, entre o Planalto Pici e Henrique Jorge. Era ali, numas casinhas que tinha, que hoje não tem mais. E ela fazia tudo aquilo e ela comprava, olha que minha mãe não foi flor que se cheirasse. Mas ela comprava ali as coisinhas e dava o dia, as crianças eram muito, muito pobrezinhas onde a gente morava. E ela ia lá, comprava as coisas, eles não tinham nem o que comer em casa, porque quem faz maldade de mar não cresce, e ela fazia muita maldade. E ela me ensinou a fazer o social. Ela ia, fazia brincadeira com as crianças e tudo. Para mim, era o máximo, né? Era o máximo, assim, ver aquelas brincadeirinhas bobas, quem tomava Coca-Cola primeiro, botava a colher, corria com ovo, quem ia primeiro, coisas infantis que naquela época, sabe, pra gente que era da favela, da comunidade ali, que era bem pobre, eu não era pobre, eu era extremamente pobre. E ali eu aprendi o que era amor e tudo foi acontecendo, minha mãe faleceu e eu fiquei nas ruas, fui violentada várias vezes e tal. E dentro daquela violência cresceu um ódio muito grande em relação a Deus, eu já falei sobre isso com vocês. Eu tinha ódio de Deus, eu passei a reclamar com Deus e questionar o porquê que uma criança, eu não era uma pessoa ruim, e por que tanta coisa ruim acontecia comigo, e eu passei a tudo que eu querer, eu tomar posse, eu não tinha escrúpulos, assim. Se eu queria tal coisa, eu fazia. Eu não tinha ninguém para me ensinar, conheci Jesus. Minha mãe se converteu antes de morrer e ela foi expulsa da igreja, porque ela caiu com um pastor. Eles apoiaram o pastor e disseram que minha mãe era pombagira e expulsaram ela. Então, a lembrança que eu tinha da igreja era uma lembrança muito ruim, assim, tipo, eu era uma criança de 9 anos quando ela se converteu, né, e abandonou tudo, a bruxaria, e foi foi assim, muito, ela deu reportagem em rádio da cidade, porque ela era bem conhecida na época, né? E naquela época tinha macumbeiro pesado mesmo, comia caco de vidro, andava sobre as brasas, virava bicho, comia defunto. Naquela época não tinha macumbeiro Nutella. Hoje ainda tem uns pais de santo aí que levam as coisas a sério. Mas naquela época a bruxaria era bruxaria, os crentes eram crente. Foi banalizando o mundo espiritual, né? Com o passar do tempo. E aí, o que eu tinha da igreja era o quê? O que aconteceu com a minha mãe? Minha mãe queria muito ser salva, e ela não foi aceita, tá? Então, aquilo quando minha mãe morreu e eu fiquei na rua, que eu fiquei sem ter para onde ir, minha irmã mais velha vendeu a casa, me deixou sem nada, e eu comecei a fazer coisas terríveis. Mas sempre eu chorava para Deus e dizia, Deus, eu não quero essa vida para mim. Sempre havia em mim uma vontade de ser feliz. Nunca foi assim, vou ser ruim, vou matar, vou fazer, vou acontecer. Não, eu sempre falava com Deus, porque eu sentia que ainda no processo que eu vivia, Ele estava comigo. Eu sempre dizia para Deus, tudo que eu queria era ter tido uma mãe, um pai, Senhor, uma escola para estudar,
uma família normal, ainda que pobre, não tinha problema, mas uma família. Eu fiquei jogada, tive que sobreviver na vida da forma que deu. E eu digo para você, muita gente olhava para mim e dizia assim: essa aí, tão boazinha, mas não se salva. Foi oração das pessoas? Não tive ninguém para orar por mim. Só a minha mãe adotiva, uma senhorinha que cozinhava na escolinha que eu trabalhava, que ela fez até uma promessa para Padim Padiciço. Para me sair dessa vida. E quando eu saí, ela subiu a escada de joelhos, ali onde ela fez a promessa. Foi a única. Do restante, não teve ninguém para orar, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Deus estava me ensinando. E eu, como é que você saiu dessa vida? Esforço, arrependimento. Arrependimento muda tudo. E eu estava cansada de sofrer. E aí, quando eu vim entender que tudo que eu tinha passado não era para me ter raiva de Deus, era para Deus me amadurecer. Aí eu vejo pessoas Nutella que entram aqui e dizem assim: pregador de internet, você não sabe da minha vida. Você não sabe quem eu sou diante de Deus. Pregador de internet, nada. Eu venho aqui trazer hoje, porque hoje é o meu ministério, é onde Deus me chamou. Mas não ache que eu julgo as pessoas. Eu só digo a você: não perca tempo com o que não vale a pena. Não jogue pérolas aos porcos, porque o tempo está passando e você está só se afundando por conta de algumas pessoas que não querem nada. E vou te dizer mais: quando Deus tem de resgatar alguém, independente da tua oração ou não, Deus resgata. Orai uns pelos outros. É que significa que você tem que orar pelas pessoas e elas orar por você. Não é só você se desgastar no mundo espiritual botando a mão em lepras dos outros, não. Quando você ora pedindo para Deus abençoar um prostituto, uma prostituta, uma pessoa sem compromisso, um zombador da palavra, um escarnecedor, você está errada. Você tem que orar para Deus salvar. E Deus salva. Eu sou prova disso. Então tem muitas pessoas que chegam aqui e dizem assim: ah, de internet, você não me conhece. Não brinque comigo, porque você não me conhece. Eu não cheguei até aqui de graça. Eu cheguei até aqui formada por teologia? Não. Por Deus, pelo mundo espiritual, que é quem me cobre. Entendeu? Então não brinca comigo, porque eu não sou de brincadeira. Quando eu abro uma live, eu abro para trazer aquilo que vem da parte de Deus. Não gostou, não posso fazer muita coisa. Mas uma coisa eu digo para você: tem pessoas que nascem e vão morrer sem arrependimento. E vão ser condenadas ao inferno. Independente de ser nossos filhos, de ser nosso esposo, de ser independente, é individual. Enquanto você não entender que salvação é algo próprio, quando Deus tem de salvar, Ele salva. Dependente de você estar ali 24 horas orando, se desgastando. Sempre que você orar por alguém, você vai se desgastar espiritualmente. E às vezes você está aí tão focado em orar por quem não quer nada e está esquecendo de você. Está focada em quem não quer nada e está esquecendo de você. Está aí toda arrasada, derrubada. E enquanto o outro está lá fazendo só o que o diabo quer. Vou orar para Deus resgatar ele. Tu não precisa orar para Deus resgatar ele, não, porque se for de resgate, Deus resgata. Bota no leito, bota debaixo de um carro. Deus é assim. Se Deus bondadezinha que perdoa tudo, que vocês pregam, é misericordioso, mas é fogo consumidor. Foi assim que ele me ensinou. Tem gente que não sabe um terço do mundo espiritual. Acha que conhece porque está dentro da igreja 10, 15, 20 anos. Igreja não te forma em mundo espiritual, meu amor. Experiências te formam. Igreja é um sistema no qual você faz parte. Mas isso não te dá conhecimento e nem formação no mundo espiritual. O que vai te formar no mundo espiritual é o que você tem diante de Deus, a tua intimidade. É isso que forma. E quando você abre os teus olhos e entende que nem tudo é demônio, quando você olha para o mundo espiritual como um globo completo, enorme, e você entende que Deus, ele está acima de todo esse globo.
Isso é conhecer o mundo espiritual. Quando você entende que o mundo espiritual é diversificado, mas Deus está no centro, comandando, é Ele que rege, Ele que manda. Isso é ter conhecimento no mundo espiritual. Ter conhecimento no mundo espiritual é saber respeitar a religião dos outros e a espiritualidade de cada um. Isso é mundo espiritual. Quando eu vejo pessoas que entram aqui que não respeitam, eu digo, essa é só uma religiosa tola. Porque quem conhece o mundo espiritual não toca em religião de ninguém. Quem conhece o mundo espiritual não toca no mundo espiritual de ninguém, porque sabe que com aquela pessoa existem forças que lutam e que protegem ela. Então a gente não está aqui para pegar guerras desnecessárias. Quem entendeu? Quem entendeu? Compreendeu? Quem compreendeu, coloca. Assim, eu entendi. Eu compreendi. Cuidado em quem vocês tocam. Isso é eu também. Eu tenho tanto cuidado antes de falar de alguém. E claro que isso eu fui aprendendo com o tempo. Porque eu via defeito em todo mundo. Eu sempre fui muito perfeccionista. Até eu entender que cada um tem a sua própria espiritualidade. Os tesouros ocultos são dados para aqueles que buscam. Amém? Então, quero dizer para você nesse dia de hoje, que entrou aqui, forte não é quem faz, forte é quem desfaz. Não existe força maior nessa terra do que a força do grande, a força dele. Entendeu o que eu quero dizer? E até quem é de outra religião sabe disso. Mesmo estando em outra religião, sabe que a força maior é a força de Deus. Entendeu? Compreendeu? Então eu quero dizer para você uma coisa, eu quero que você coloque aqui. Eu quero que você coloque aqui nos comentários assim. Eu quero que você coloque forte não é quem faz. Coloca aqui nos comentários, forte é quem desfaz. Forte é quem desfaz. Fazer qualquer um faz. Agora desfazer é para poucos. Por que poucos estão na área de libertação? Porque forte é aquele que rege, que levanta pessoas para desfazer. Forte é ele. Coloque nos comentários, forte é ele. Forte é ele, digno de honra, de glória e de louvor. É ele. Que se houver o arrependimento, ele veda tudo, transforma a nossa história. Arrependimento. Nada mais que isso. E tem pessoas aí que não estão arrependidas de te fazer o mal. Tem pessoas querendo roubar o que é teu. Acredita não? Paga pra ver. Paga pra ver. Tem pessoas esperando a tua queda para poder roubar o que é teu. Tu nem tem muita coisa, mas tem gente que quer. Tem gente que quer. Quero que você abra a sua Bíblia aí, Eduarda. A morte de Acabe. Jezabel manda matar Acabe. Nada a ver com isso aqui, minha filha. Jezabel manda matar Acabe. Eu quero ler essa palavra para você. Você sabe que Acabe tinha uma vinha coladinha com o reinado de Acabe, né? Você sabe que aquele homem, ele tinha uma vinha ali próximo ao reinado. E a palavra vai dizer que o rei chama ele. O rei chama ele e diz assim, eu quero comprar a tua vinha. Presta atenção nisso. O que era uma pequena vinha para quem tem um reino tão grande? Quero que você analise isso muito bem, que eu vou te falar. O que era uma vinha, Nabote tinha a vinha, não era grande, mas era bonita. Nabote trabalhou para que aquela vinha ficasse bonita. Ele plantou, ele regou, ele tratou aquela vinha, a vinha ficou bonita. E quando Acabe viu a vinha, Acabe desejou a vinha que estava colada ali com ele, com o reinado.
E Acabe lançou a proposta: ei, me vende a tua vinha. Me vende a tua vinha. É para cá. Olha aqui, bem por aqui. Me vende a tua vinha, que eu te dou o preço, te dou outras terras, ô Nabote. Aí Nabote disse assim: rapaz, não posso não, que isso aqui era dos meus pais, eu não vou vender minha vinha, não. Não venderei a minha vinha. Mas o rei tinha tudo. O rei tinha tudo. Mas ele desejou algo que ele não podia ter. Ele olhou, viu lá bem trabalhar. Tem gente que é assim, né? Vê tudo bem trabalhadinho. Aleluia, vê tudo bem trabalhadinho, bem arrumadinho, tá? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória seja dado o nome santo do Senhor. Ele viu a vinha ali do outro, invejoso. É desse jeito. Ele olha, ele deseja, ele quer. Ai, tá, eu não tenho nada. Você que pensa que não tem. Se você soubesse a força que você tem. Se você soubesse que o ódio maior dos teus inimigos. Aleluia. Irmã Rosângela, eu estou vendo aqui por outro celular os comentários. Irmã Antônia, Deus abençoe a senhora que travou esses comentários. Eu estou com esse outro aqui para poder ler os comentários, tá bom? Irmã Antônia, Deus abençoe a senhora. Um abraço, querida. E a palavra vai dizer que ele olha para a vinha e ele deseja, e ele quer, ele nem precisava daquela vinha. Mas ele olhou e ele disse: eu quero essa vinha, tu vai me vender, nós troca em outra melhor do que essa, outras terras. Ele disse: aí o que o homem dono da vinha diz? Não. Nabote dá um não na cara do rei. Não vendo, não troco, não negocio, é herança de meus pais. Aí o que acontece? Ele ficou triste. Ficou bem triste, o bonitão, porque não pôde ficar com aquilo que era dos outros, que tem gente que além, tem gente que ainda fica chateada, né? Porque não consegue te derrubar, não consegue tirar o que é teu, né? Tem gente que quer o que é teu, se você não der, fica chateado. É ou não é? Não ralou, não plantou, não cuidou, mas quer o que é teu. Quando você não dá, fica com raiva. Fica chateado. Tem gente que é desse jeito. Ei, me dá tanto aí, não posso te dar, não. Nossa, não vai me dar, ainda chama de miserável. Assim Acabe ficou triste. Presta atenção que eu vou trazer a palavra agora. Tô contando um pouco para vocês do início. Vamos trazer a palavra direitinho aqui para você entender. Nabote fica triste, deprimido, porque ele se sentiu como? Humilhado, porque ele pediu a vinha, quis trocar, o cara não quis, Nabote não quis de jeito nenhum. Aí Jezabel, a bruxa imunda, chega. Aquilo era uma sacerdotisa do inferno. Olha, tu quer matar um, chama a pessoa de Jezabel. Jezabel foi uma das piores pessoas e sacerdotisas malignas que apareceu na Bíblia, foi ela. Que eu posso ver, uma pessoa muito ruim. Jezabel era mal até a alma dela era ruim. E Jezabel chega para Acabe e diz: Acabe, por que tu tá triste? Aí ele diz: não, porque eu queria a vinha de Nabote, mas ele não quis vender. Vamos lá, abra sua Bíblia. Aí, em 1 Reis 21, 8. Aleluia. Glória a Deus. Jezabel ordena a morte de Acabe. Quem é Acabe? Jezabel ordena a morte de Nabote. Quem é Nabote? É aquele que não quis vender a vinha. O rei não mandou matar ele. Mas Jezabel, que era sanguinária, ruim, maligna, filha das trevas, ela ordena a morte de Acabe para que ela tome, roube aquilo que era dele. Já que ele não quis dar nem vender, então ela decidiu matar para poder ter direito àquilo que eles queriam ter.
Jezabel ordena a morte de Nabote. Então escreveu cartas em nome de Acabe. Ela se passou por Acabe e escreveu cartas. E as selou com seu sinete. E mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo. E ponde de fronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei fora e apedrejai-o, para que morra, e os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que habitavam na sua cidade fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandara. E apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se de frente dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: blasfemou contra Deus e contra o rei. E os levaram para fora da cidade e os apedrejaram com pedras e morreu. Presta atenção. E foi apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o israelita, a qual te recusou dar por dinheiro. Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote e o Jezelita para a possuir. Presta atenção que eu vou te dizer. Satanás é o pai da mentira. Você consegue entender que nessa passagem Jezabel se passa, Acabe nem sabia que ela ia fazer isso. Ela se passa por Acabe, manda cartas para os próprios ali da cidade, que tem força, até com as coisas de Deus, e eles mentem para poder tomar, matar e roubar. A palavra vai dizer que o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas tem pessoas que também fazem isso, tá? Não é o diabo, não, são elas. Mata, rouba e destrói. Tem pessoas que, se pudesse te matar, assim como Jezabel fez com Nabote, te mataria. Tem pessoas e a intenção delas é essa: é matar o próximo, Marli, para roubar aquilo que eles têm. Helena, tem pessoas que, infelizmente, Helena, se puder matar o próximo para roubar o que ele tem, mata e rouba. Eu quero que você que está entrando aqui agora, aperte 2 vezes na telinha, deixe a sua curtida para abençoar. Pessoal, estamos com quase 400 pessoas nessa live e apenas 128 curtidas. Eu quero pedir com todo o meu coração a vocês, com todo o meu carinho, deixa a sua curtida aqui, compartilhe essa live, porque o teu compartilhamento e a tua curtida aqui no meu canal é muito importante, tá certo? Glória a Deus, aleluia. Daniel, Deus abençoe, Elis Santos, Giovana, Giana, Fialho, Deus abençoe. Mônica, Conrado, Maria Cristina. O que é que eu digo a você? Tem pessoas que, se precisar, inventam uma calúnia. O que Jezabel fez? Ela caluniou para poder matar. Jezabel, ela caluniou Nabote. Ela disse que ele havia pecado contra Deus e contra o rei. Mentiu, inventou uma mentira. Cuidado. Cuidado, que as mentiras de algumas pessoas podem tirar até a nossa vida. Tem gente que a gente não tem que ter nem contato. Tem pessoas que a gente tem que isolar mesmo. Ai, você não é de Deus, eu sou de Deus. Mas eu não vim aqui para você pegar conto de fada. O mundo não é colorido como a gente pensa. As pessoas estão cada dia mais ruins. Deus manda te alertar. Cuidado com as mentiras, cuidado com as armadilhas. Porque tem gente que é especialista em armar armadilha para nos matar. Para roubar. Inveja pura, inveja. Inveja das grandes, das grossas. Mas não vou inventar, não. Tu não sabe.
o que é uma calúnia? Tu sabe o que é uma calúnia? É quando alguém convence outras pessoas que você fez algo que você não fez. E isso muitas vezes custa a vida de muitas pessoas, assim como custou aqui a vida de Nabote, por conta de inveja. Então hoje Deus manda dizer para você: abre o teu olho. Abre o teu olho. Aleluia. 1 Reis 21, a partir do versos 8, 21. Se você quiser ler a história todinha de Nabote, essa história está no 21 do primeiro, tá? Mas eu li a partir do 8, do 21 a partir do 8. Você pode ler 1 Reis 21 inteira para entender, ou você pode ler só a parte onde ela manda realmente matar uma pessoa de bem, uma pessoa inocente. E o que mais tem hoje em dia são pessoas assim, que têm inveja do que é seu, e se precisar te matar, te mata. Então quero que você declare aqui: o meu Deus é maior. Declare que o meu Deus é maior. O meu Deus me livra das armadilhas. Coloque aqui nos comentários. Eu quero fazer uma oração por você, pessoal. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos um trabalho aqui de social, de cestas básicas. Esses dias até mostrei lá no Instagram um pouco para vocês do nosso trabalho. Temos um trabalho de cestas onde ajudamos famílias e eu quero que você faça parte disso. Você que quer ser um dizimista por 9 meses, 12 meses aqui, nos ajudar com as cestas básicas, aqui embaixo tem um PX e é o mesmo número no meu WhatsApp. Você que queira fazer um voto de quebra de maldição, você que queira fazer um voto no altar para abençoar. Pessoal, aqui embaixo tá o WhatsApp, tá? E o meu número de telefone. Ai, já tá pedindo dinheiro. Eu não posso fazer social sozinha porque eu não sou rica. Eu não nasci herdeira. Então, para mim ajudar outras pessoas, eu tenho que realmente pedir para vocês, tá? Porque eu não nasci rica. Então, hoje, para mim ajudar outras pessoas, eu tenho sim que botar minha carinha a tapa e ouvir muitas piadas de algumas pessoas aqui para poder ajudar outras pessoas. Mas creio que chegará o dia que eu não precisarei, porque Deus ele vai nos adaptando e nos fazendo crescer, porque não é bom a gente estar aqui colocando a cara a tapa dentro de algumas situações, principalmente dízimo, porque o dízimo realmente é para as viúvas, os órfãos, para aqueles que precisam, não é para a gente comprar carro, não é para comprar casa, tá? Dízimo é para abençoar realmente a obra, que é o social da igreja, que é abençoar realmente pessoas com alimento. Isso é dízimo. Tá? Então, você que queira ser um dizimista, um ofertante, abençoar, aqui embaixo está o PX e aqui embaixo está meu WhatsApp, tá bom? Ah, tá, eu quero fazer uma quebra de maldição, também aqui o meu número, tá bom? Quero fazer uma oração por você, fecha os teus olhos agora, nesse exato momento. Senhor, meu Deus e meu Pai. Papai querido, Papai amado, aqui nos colocamos, Rei da Glória, diante, Senhor, a tua presença. Meu Deus, eu peço, Senhor, abençoa cada pessoa que entrou aqui, que o teu nome venha ser glorificado. Meu Deus, abre os olhos do povo, porque tem pessoas, meu Pai, que às vezes são enganadas, meu Deus, pelos próprios da família, com falsos abraços, com falsos carinhos, com falsos beijos, gestos de carinho. Muitos aqui, meu Deus, têm se perdido, mas que o Senhor possa mostrar realmente, meu Pai, o que o Senhor quer mostrar. Arranca as máscaras, meu Deus. Não deixa o teu povo nem enganado, nem confundido. Fecha as covas, Senhor, e quebra a armadilha do diabo contra a calúnia, contra a mentira e contra o engano. O Senhor entrega a vida de cada um nas tuas mãos nessa hora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Vaso, não saia sem deixar sua curtida. Aperte aqui na telinha 2 vezes, ó. Tap, tap na telinha, tá bom? Quando você curte a live, você me abençoa. Quando você compartilha, você me abençoa. Aqui também nós temos o superchat. Eu quase não recebo presentinhos na live. E é desbloqueado os presentinhos. Às vezes eu abro, vejo outras lives, todo mundo compartilha e abençoa o profeta, né? Essa live aqui, dificilmente as pessoas abençoam. E muitas vezes a gente traz até conhecimento espiritual, né? Não só revelação para ajudar as pessoas no dia a dia, mas falta mais ajuda. Então, vocês que podem também comprar o selo para abençoar, a gente faça, tem selo aí tão barato, tá bom? Quando vocês compram o selo, a plataforma entende que vocês gostam do conteúdo, não é só pelo financeiro, tá bom? Mas para ajudar esse canal a crescer, porque eu não quero parar de fazer o YouTube, eu quero continuar. Então, para mim continuar no YouTube, vocês precisam me ajudar. Se vocês sentirem no coração, comprando o selinho aí, tá certo? Comentando, compartilhando, seria de muita ajuda aí para o meu ministério aqui da plataforma. O engajamento é muito importante, tá certo? Ó,
Um grande beijo, um forte abraço. Abre a tua mão aí. Que o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Está encerrada mais uma live. Que Deus abençoe. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha entendido aí tudo que Deus falou com você aqui nesse dia de hoje. Um grande beijo, um forte abraço. Deus ilumine seus caminhos. Amém?